Adorador, né? Glória a Deus, aleluia. Que adora Ele em espírito aí. Verdade. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, ó, que dizia o que vês, escreve no livro. Deus amado, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aliás, eu, João, versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, né? E virei-me para ver que quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, Lá morreu um cara de gente. e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, Aleluia. e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então o que ele está dizendo aqui? Que João, ele descreveu o nosso Rei da Glória. Jesus glorificado, irmão. Com os olhos de chama de quê? De fogo. Glória a Deus. Não tem nada que passa diante dos olhos dele. Meu É como Deus. se fosse um raio-x. Lá no íntimo da pessoa, se tiver alguma coisa escondida, ele sabe. É por isso que a pessoa tem que se arrepender. É por isso que a pessoa tem que se descer. Ela tem que ser humilde, reconhecer Aleluia, Deus. que precisa do perdão. Mas se ela precisa do perdão, mas ela tem que dar o perdão também, ela tem que perdoar. É verdade. Porque Jesus, com os olhos de chama de fogo, olha para dentro do coração da pessoa e vê a mágoa, vê a fofoca que ela está plantando, está semeando. E a Bíblia fala, e ele fala que viu ele com o cabelo branco, irmão. Juízo. A pessoa tem que ter juízo. Porque o fim dos tempos já está chegando. A pessoa tem que tomar uma posição. A pessoa fica meio barro, meio tijolo, tem que ter juízo. E o cabelo fica sentado aonde? Na parte mais alta do quê? Do corpo, aonde Deus habita, irmão. Nós temos 2 lados do nosso cérebro. O lado esquerdo e o lado direito. O lado direito, quem não sabe, é onde está o DNA de Deus, aonde ele habita. Aonde ele fala. E a pessoa fica se deixando levar pelo coração, pelo sentimento. A gente tem que viver o quê? Pela fé. Aleluia. Então escreveu que ele estava com uma roupa comprida, irmão. Um manto de justiça. O manto que ele estava representa o que? O manto da justiça. Tem pessoas que vêm para a igreja e passam o tempo, ela não amadurece, ela não cresce. Ela fica dentro da igreja com um pé no mundo e o outro o quê? Na igreja. Ela está nu, espiritualmente, sem um manto da justiça, sem a veste. E também representa a nossa alma, a veste espiritual. A pessoa para subir, a pessoa para ir para o céu, a veste dela não pode estar manchada de pecado, tem que estar branco como o quê? A neve. Como a neve. Não pode ter mancha de pecado. E João descreve que ele tinha o quê? Um cinturão de ouro. Aonde? No peito. Por que no peito?
Porque esse cinturão de ouro, o ouro representa o coração, irmão. O coração tem que estar puro. E para quem sabe, para o ouro ser purificado, ele precisa do fogo do orive. A Bíblia fala que ele se assentará e vai purificar a prata e o ouro como o fogo do orive. E quem é esse fogo que purifica o coração? É o Espírito Santo, irmão. Quando ele entra com fogo, ele purifica e tira as impurezas. Então, quando João escutou Jesus falando com o som de muito quê? Muitas águas. A água representa a palavra. Glória a Deus. E nós estamos limpos, lavados pela água da palavra. Mas não é só limpo, não é só lavado, tem que ser purificado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque tem muitos que só são lavados pela palavra. Mas a casa fica vazia, irmão. Tem que ser lavado e tem que ter o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo. Porque se a casa ficar vazia, nem sempre toda a casa o diabo volta e consegue entrar, não. Mas aí a pessoa começa a colocar o ornamento dentro dela. Aí atrapalha de Deus trabalhar. Muitos ornamentos, muitas regras. Muito discurso, muita opinião. Glória a Deus. Nós temos que ser humildes e reconhecer que a gente tem que obedecer a quem? O nosso Salvador. Ele está dizendo que ele falou que os pés dele é como um latão que reluzente. Naquela época não tinha espelho. E eles pegavam uma placa de latão e eles limpavam. E depois eles poliam até o quê? Aparecer a imagem. Então, ele fala com uma voz de muitas águas. Se você pegar uma bacia, e se você encher ela de água, e colocar ela exposta ao sol, quando você se inclinar, você vai ver o que é ali? A sua imagem. E Deus quer ver a imagem dele, o reflexo da imagem dele em cada um de nós. Por isso que nós estamos num tempo de se purificar, de vigiar, de estar preocupado em ser limpo, em polir. Em se polir, ficar polido. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque o que leva a pessoa para o inferno? É o pecado, é a sujeira. Porque no céu não entra pecado, irmão. Diga graças a Deus. Então isso depende de cada um de nós, irmão. Quanto mais a gente se envolver com a palavra, e quanto mais a gente buscar o Espírito Santo, nós fomos chamados para ser adorador. Porque quando a gente adora a Deus, a gente passa a ser semelhante a Ele. Cada adorador, ele atrai para si a sua semelhança. Por exemplo, o ladrão, ele adora o quê? Ele adora o roubo. E por isso que a semelhança dele é o quê? De ladrão. Você está entendendo? Glória a Deus. Você vê a pessoa que se prostitui. Porque ela adora, ela tem adoração por isso. E ela se entrega, ela vive essa vida. E é a semelhança dela o quê? Prostituta. E nós somos adorador de Deus, nós somos semelhantes a Deus, somos filhos de Deus. Diga graças a Deus, amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, amém? Amém. Uma salva de palmas.